Vamos começar. Olha, nós paramos aqui no vídeo anterior, né? Nesta última carreirinha aqui. E agora nós vamos começar a trabalhar os outros fios, tá? Eu vou fazer a próxima carreirinha com este fio azul marinho. Também é um fio super macio. Isso aqui é uma sobra que eu tinha de trabalhos anteriores. Então a gente aproveita essas sobrinhas e como precisamos usar assim pouquinho, né? Dá para usar esta sobrinha que eu tenho aqui. Então é o seguinte, esta próxima carreira nós vamos fazer toda ela também em pontos baixos. Nós vamos dar a volta em toda a borda, né, todo o entorno aqui, olha, dessa parte do sapatinho, tá? Então, quando chegarmos aqui neste cantinho, nós vamos fazer 2 pontos baixos para fazer a curva. Vamos descer com os 7 pontos baixos que nós fizemos na carreira anterior. Vamos saltar um pontinho aqui do canto para fazer a emenda com essa parte de baixo e ficar apertadinha, fechada para frente, senão vai ficar aberta, né? E são apenas esses detalhes que a gente tem que prestar atenção. O restante é somente um ponto baixo sobre cada um dos pontos baixos. Tirando estes detalhes, é assim que nós vamos fazer, tá? Então, assim, eu vou começar a fazer, gente, aqui pela parte de trás. Por quê? Porque na hora de fazer o arremate, como é só uma carreirinha, vai ficar mais fácil do que se eu fizer no cantinho ou por aqui, né? Então, eu vou começar assim, em qualquer um desses pontinhos aqui. Não precisa necessariamente ser um ponto específico, tá? Vou puxar o fio aqui. Puxo o fio. Dou uma laçadinha, como se fosse uma correntinha, né? E a partir daqui vou fazer pontos baixos, tá? Vou aproveitar e vou esconder esta parte do fio aqui para detrás. Então, vou fazer seguindo pontos baixos aqui, olha. O fio é um pouquinho escuro, não dá muito para ver, mas a gente sabe bem o que é trabalhar pontos baixos, então é só seguir aqui a carreirinha. Um ponto baixo sobre cada um dos pontos baixos de baixo, da carreira de baixo. Vou escondendo aqui esta parte do fio. E vou seguir até chegar aqui nesta pontinha, tá? Eu já retorno. Então, gente, neste pontinho aqui, olha, o último ponto aqui de cima, antes de eu fazer os 7 aqui desta parte que desce, eu vou fazer 2 pontos baixos para fazer a curvinha, tá? Neste último ponto, eu já fiz um. E vou fazer mais um ponto baixo aqui para fazer a curvinha. A partir daqui, eu vou fazer os 7 desta carreirinha aqui que desce sobre os 7 pontos que eu tenho aqui embaixo. Então, dois, três, quatro, cinco, seis e 7. Os 7 pontinhos aqui que eu fiz da carreira anterior. Agora, aqui embaixo, eu vou saltar o próximo pontinho baixo, tá? Este próximo pontinho baixo aqui e vou fazer no pontinho a seguir. Então, nesse cantinho aqui, eu vou sempre saltar um para poder fazer a curvinha e não ficar aberto. Então, eu acabei aqui os 7, salto o próximo e faço no pontinho a seguir. Um ponto baixo. Olha. E assim eu vou fazer o restante até chegar do outro lado, sempre seguindo com um ponto baixo sobre cada um dos pontos baixos da carreira anterior.
Então, chegamos aqui deste lado, pessoal, olha só, mesma coisa que fizemos daquele lado, vamos fazer aqui, ou seja, vamos saltar o último pontinho baixo deste lado, tá? Vamos saltar este último pontinho e vamos fazer o próximo ponto baixo aqui, subindo esses sete pontos baixos aqui desta parte lateral. Então, eu vou colocar aqui a agulha, puxo a laçada e faço o primeiro dos 7. Então, primeiro, sexto e sétimo. No pontinho aqui de cima, nós vamos fazer 2 pontos. No mesmo pontinho, para quê? Para fazer a curva, tá? Pra gente poder continuar aqui deste lado. Então, fiz 2 pontinhos aqui, olha. 2 pontinhos aqui. E sigo fazendo um ponto baixo em cima de cada um dos pontos baixos seguintes, tá? E assim nós vamos fazer até chegarmos aqui ao início, onde eu comecei. E aí eu vou encerrar a carreira e nós vamos mudar a cor do fio. Então, pessoal, cheguei aqui, olha, o meu último pontinho dessa carreira. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a minha agulha aqui neste primeiro fiozinho que eu fiz, que foi, na verdade, uma laçadinha, né? Não foi um ponto baixo. Então, eu vou fazer um ponto baixo para ficar bem marcado, de maneira que ele fique bem marcadinho mesmo como um ponto baixo. E daí eu vou inserir a minha agulha no caso, dentro dele, da primeira laçadinha que eu fiz, vou puxar com um ponto baixíssimo para encerrar esta carreirinha, tá? Então, aqui agora, olha, o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar o fio. Puxo. E vou fazer o arremate, colocando esse fio aqui por trás, aqui para dentro. No caso, eu vou colocar para este lado, já que o fio inicial que sobrou, eu puxei aqui para este lado, né? De acordo com a direção do trabalho. Então, eu vou esconder este fiozinho aqui por trás deste lado, tá? E aí, nós vamos começar a nossa próxima carreirinha com outra tonalidade de fio. Até já! Nós temos aqui os 7 pontos, laterais, né? E então, eu vou saltar, olha, o 7º ponto acaba aqui, tá? Este é o 7º, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui no cantinho. Então, acaba aqui. E o primeiro pontinho da carreira de baixo é este aqui. Só que eu não vou usar este pontinho, tá? Eu vou começar no segundo, que é este aqui. Então, eu vou introduzir a minha agulha sobre o segundo ponto baixo dessa carreirinha do azul marinho. Puxo meu fio. E a partir daqui, eu vou fazer pontos baixos, tá? Primeiro eu vou fazer uma laçadinha, como se fosse uma correntinha, né? E fica aqui como se fosse o primeiro ponto baixo. E vou fazer nos pontos a seguir sempre um ponto baixo em cima de cada um dos pontos baixos da carreira anterior. Vou fazer desta maneira uma carreira inteira sobre toda a borda do sapatinho, tá? Só que assim, quando chegar aqui neste lado, nós vamos fazer aquela diminuição de saltar o último pontinho e já pegar aqui nesse pontinho da lateral, da mesma maneira que nós vemos fazendo nas carreiras anteriores, tá bem? Então, eu vou seguir aqui com os meus pontos baixos, olha, vou escondendo aqui, aproveito para ir escondendo essa pontinha do fio aqui por debaixo. Vou seguir com os meus pontos baixos e já retorno com vocês. Então, pessoal, olha só. Cheguei aqui a este último ponto, né? Aliás, o penúltimo ponto dessa carreirinha de baixo e me sobra aqui um último pontinho. Então, este último pontinho eu não vou considerá-lo, eu vou saltá-lo e vou fazer aqui no próximo pontinho de cima desses 7 que sobem, tá? Então, vamos fazer o próximo ponto baixo.
sobre este primeiro pontinho. E assim eu vou fazer os 7. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Opa, ficou um fiozinho aqui. E 7. Após os 7, eu vou fazer aqui os 2 pontinhos da curva para subir. Então, no próximo pontinho, eu vou fazer 1, 2 no mesmo local, tá? E agora, eu vou seguir fazendo um pontinho sobre cada um dos próximos pontos. Até, gente, dar a volta toda. Olha, eu vou fazer aqui, vou seguindo um pontinho baixo sobre cada um aqui, até chegar aqui nesta pontinha, onde eu vou fazer novamente 2 pontinhos para dar a curva, mais 7 pontinhos e vou encerrar aqui embaixo. Então, quando chegar aqui embaixo, para fazer esse encerramento, eu retorno. Até já! Então, pessoal, olha só, cheguei aqui, tá? No último pontinho, ou seja, no 7º pontinho desse 7 daqui. E vou simplesmente encerrar aqui, olha, vou saltar este, não é? Este aqui, olha, que nós saltamos lá no início. E vou encerrar a carreira com um ponto baixíssimo sobre a laçadinha desse primeiro ponto baixo que nós fizemos. Um ponto baixíssimo. E assim está encerrada a nossa carreira. Na carreira seguinte, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, como é que nós vamos fazer? Eu vou subir aqui 2 correntinhas. 1, 2, e vou segurar aqui a laçadinha, tá? Então, nós vamos fazer um ponto alto no próximo ponto de base, que é esse próximo ponto baixo. E vou fazer, fechar a primeira laçada do ponto alto e vou segurar na agulha, não vou fechar este ponto, tá? Vamos fazer 2 pontos altos juntos de cada vez. Então, fiz a laçada, eu tenho aqui 3 laçadinhas e agora eu passo a laçada final fechando tudo junto aqui. As primeiras correntinhas com mais 2 pontos altos. Vou fazer da mesma maneira nos pontos a seguir, então. Passo a laçada, puxo o fio e fecho a primeira parte do ponto alto, seguro na agulha. Faço a laçada, puxo o fio, faço a primeira parte do ponto alto, seguro na agulha. Tenho 3 laçadinhas, então vou fechar tudo junto. Ok? Então, essa será a nossa diminuição nesta carreira. Eu vou fazer assim pelos próximos pontos, todos eles, até chegar lá ao final, olha. Meia laçada, faço o segundo ponto alto, meia laçada, tenho 3 laçadas, fecho os pontos juntos, tá? E vamos fazer assim até chegar aqui, olha, deste lado do trabalho. E daí eu retorno, até já. Então, gente, eu cheguei aqui, olha, nos últimos 2 pontinhos e me sobrou um pontinho aqui no final, olha. Eu fiz sobre este último, né, porque ele tá muito puxadinho aqui para este lado, mas é sobre este, tá? Então, me sobrou um pontinho aqui deste lado. Sobre este último pontinho, eu vou fazer um último ponto baixo. Por quê? Porque deste lado eu fiz aquelas 2 correntinhas iniciais sobre o primeiro ponto aqui, né? Então, da mesma maneira, olha o pássaro, ouçam, né, pelo menos. Então, deste lado eu também vou fazer sobre esse último ponto baixo aqui de baixo, vou fazer um último pontinho baixo, tá? Pronto, encerrei a carreira, olha. Então, veja que o sapatinho aqui, olha, começou a fechar, né? Olha só, pessoal, vamos voltar aqui ao nosso trabalho. Eu comecei a gravar o vídeo e ontem acabei, já estava ficando escuro, a luminosidade não estava boa, tá? Então eu parei o trabalho
para dar continuidade hoje, que durante o dia que temos aqui mais luminosidade. Então, vamos lá. Nós paramos aqui nesta carreirinha que eu fiz, né, da primeira redução da parte de baixo do sapatinho. Então, agora, nós vamos virar o nosso trabalho com o fio para o lado de fora. Vou fazer 2 correntinhas aqui de início. E vou fazer as reduções nessa carreira com meios pontos altos. Então, como é que eu vou fazer? Vou fazer a laçada, venho aqui no meu primeiro ponto e faço um meio ponto alto, sozinho, tá? Esse primeiro eu vou fazê-lo sozinho aqui. A partir dos pontos seguintes, eu vou fazer as reduções. Então, assim, eu vou fazer a laçada, venho no próximo ponto e puxo o fio. Vou ao segundo ponto e puxo o fio. Então, eu tenho aqui 4 laçadas. Com as 4 laçadas, eu fecho os 2 pontos, os 2 meios pontos altos, né? Todos de uma vez. Vou fazer da mesma maneira a seguir. Faço uma laçada, vou no ponto a seguir. Olha, os pontos estão espaçados, porque na carreira anterior nós já fizemos reduções, então eles ficam espaçados, né? Então, puxei o primeiro, vou no próximo ponto, puxo o segundo. Tenho aqui 4 laçadinhas, fecho todas juntas, com uma só puxada. Novamente, nos próximos pontos, faço uma laçada, vou aqui no próximo ponto, puxo, vou ao segundo ponto, puxo o fio, tenho 4 laçadas, fecho todos juntos. Mesma coisa nos pontos a seguir. Mais um ponto, puxo. No segundo, puxo a laçada, tenho 4 laçadas na agulha, fecho todos juntos. E agora, me sobrou aqui no final, olha, um pontinho apenas. Então, nesse último pontinho, eu vou fazer um meio ponto alto sozinho, como eu fiz lá do outro lado, tá? Então, assim, esta carreira está finalizada. Olha, nosso sapatinho vai ficando assim. Deste lado de cá, então, eu vou virar o trabalho outra vez, com o fio aqui para o lado de fora. Vou levantar uma correntinha e vou fazer o fechamento aqui, as diminuições, né, com ponto baixo, tá? Só que eu vou laçar todos esses pontos que restaram, todos de uma vez. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu levantei aqui a minha correntinha e vou entrar nos próximos pontos, olha. Primeiro, puxo o fio. Segundo, puxo o fio. Terceiro, puxo o fio. Quarto, puxo o fio. Quinto ponto, puxo o fio. E por último, eu tenho aqui esse primeiro ponto que eu fiz, que foram as correntinhas da carreira anterior, puxo o fio outra vez. Então, eu vou ter aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 laçadinhas com a primeira correntinha desse lado de cá, tá? Quando eu tiver as 7 laçadinhas, eu vou fechá-las todas de uma só vez, olha. Tem que ter cuidado para o fio não agarrar aqui por dentro. Se ele agarrar, você tem que voltar e fazer tudo outra vez, tá? No meu caso aqui, ele não agarrou. Então, fecho com uma laçada, olha. E aqui, eu encerrei essa parte da frente aqui do sapatinho, tá? Então, aqui, o que é que eu posso fazer? Eu vou precisar agora chegar aqui na lateral, olha, de um lado ou do outro, para fazer aquela lapela que sobe aqui na frente do sapatinho. Então, assim, eu posso fazer isso de 2 maneiras. Eu posso fazer aqui uma carreirinha de pontos baixos aqui de um lado ou do outro lado, é indiferente. Normalmente eu faço assim, olha, com a agulha, para ver qual lado que tá mais baixo. Então, esse lado aqui tá mais baixo. Eu faria desse lado aqui, tá? Então, eu seguiria aqui com 5 pontos baixos para este lado, até chegar aqui no cantinho. E a partir daqui, eu vou fazer as carreirinhas da lapela subindo com pontos altos, indo e voltando. Ou então, eu posso fechar aqui esse pontinho, tá? Que seria a forma mais correta de fazer. Eu posso fechar aqui, olha. E é o que eu vou fazer aqui. Eu vou encerrar, eu vou cortar o meu fio aqui.
Vou dar mais uma laçadinha. E vou fazer aqui um acabamentozinho aqui, tá? Vou esconder o fio aqui por debaixo, na parte de trás, de dentro, né, no caso. Vou esconder o fio aqui por dentro. Para depois dar continuidade à parte da lapela da frente do nosso sapatinho. Olha. Vou esconder aqui por debaixo. Então, gente, os acabamentos finais, eu vou deixar para fazer no fim, tá? Eu vou só puxar o fio aqui um pouquinho para não ficar atrapalhando nessa próxima carreira, olha. Depois eu vou terminar de esconder esse fiozinho pelos próximos pontos aqui, tá? Isso eu vou fazer no final, mas por enquanto eu só tirei ele aqui de cima para não atrapalhar a nossa próxima carreira. Então, pessoal, olha só, nós vamos começar a fazer aqui a nossa carreirinha de 11 pontos altos para subir a lapela aqui dessa parte da frente do sapatinho, tá? Como é que nós vamos fazer isso? Eu vou começar aqui deste cantinho, olha só, aqui nessa primeira carreirinha eu tenho um ponto alto, na verdade eu tinha aqui duas correntinhas e encerrei aqui com uma laçada com mais 2 pontos altos, né? Então, eu tenho duas correntinhas, tenho o fechamento do ponto alto. Tenho aqui mais uma correntinha que foi dessa carreira dos meios pontos altos. E tenho aqui mais uma desse ponto baixo que eu fechei essa aqui, né? Então, eu tenho que distribuir nesta parte aqui 5 pontos altos, tá? 5 pontos altos deste lado, um ponto alto aqui no centro do fechamento desses pontinhos todos e mais 5 deste lado. Então, se eu tenho aqui 5 mais 1 mais 5, eu vou ter 11 pontos altos. É o meu objetivo nesta carreira. Faço uma laçadinha no início do fio. Venho aqui na base dessas duas primeiras correntinhas que eu fiz como ponto alto desta carreira. Insiro a agulha aqui embaixo, olha, aqui no cantinho. Puxo a minha laçadinha. Faço duas correntinhas, tá? Faço duas correntinhas apenas para subir o trabalho. E vou fazer um ponto alto aqui nesse mesmo lugar. Então, eu não vou considerar essas duas correntinhas como o primeiro ponto alto. Eu vou fazer realmente um ponto alto como o meu primeiro ponto alto aqui, tá? Para ele ficar mais fechadinho. Vou fazer um segundo ponto alto nesse mesmo espaço aqui entre essas duas correntinhas. Então, será o segundo ponto alto. Enquanto isso, gente, olha, eu vou escondendo aqui o fio, tá? Do início, aqui onde eu comecei. Vou fazer o terceiro ponto alto. Deixa eu ver, eu tenho que fazer 5 ao todo, né? Então, vou fazer o terceiro ponto alto aqui no meio da laçada, onde eu fechei todos aqueles pontos. Meio da laçada, é aqui. Olha, vou fazer mais um ponto alto aqui. Fiz 3. O quarto, vou fazer na próxima laçada, que foi esta aqui. 4. E o quinto, nesta laçadinha aqui dos pontos baixos. Quinto ponto alto. Deste lado. Então, chegamos ao sexto. O sexto ponto alto é esse pontinho aqui, olha. Esse pontinho central aqui, onde eu fechei os 7 pontos baixos, né? Então, esse é o pontinho do meio. Nosso sexto ponto alto. Vou prosseguir até completar os 11, do jeito que eu fiz do outro lado. Então, aqui nessa primeira laçadinha aqui, eu vou fazer mais um. Então, este é o sétimo. Na próxima laçadinha, insiro aqui
Este é o 8º. Olha, gente, essa carreirinha, ela dá bastante trabalho, tá? Tanto pelo fato dela estar dobrada, né, virada para dentro, como pelo fato de você não ter, assim, muito certinho os pontos aqui nas laterais. Então, tem que ter bastante atenção para fazer direitinho, para não ficar aberto, tá? Então, eu fiz 6 aqui no meio, 7 e 8. Faltam 3. Então, eu fiz nesta laçada, vou fazer nesta próxima laçada. Pontinho número 9. E os 2 últimos aqui neste último ponto baixo do canto. Então, 10 e 11. Então, eu consegui fazer 11 pontos altos aqui, olha. 5 deste lado, 1 aqui no meio e mais 5 deste lado. Eu tenho 11 pontos. O que é que eu vou fazer? Eu vou virar o meu trabalho com o fio do lado de fora. Olha, ficou aqui uma pontinha daquele que vinha sobrando, depois eu vou cortar isso, tá? Então, vamos lá, vamos subir 3 correntinhas, 1, 2, 3 correntinhas. Então, a correntinha já equivale a esse primeiro pontinho aqui, olha. Então, vamos para o segundo. Olha, gente, e aqui, pronto, aqui é super fácil, né, fazer nas costas do trabalho. Não tem dificuldade nenhuma. Então, eu vou totalizar aqui 11 pontos altos sobre os 11 pontos altos da carreira anterior, tá? Quando chegar aqui ao final, eu retorno com vocês. E no último ponto, tá? Em cima do primeiro ponto que eu fiz, então, ao todo eu tenho 11 pontos, olha, considerando aqui as 3 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Vou virar o meu trabalho, vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vou seguir fazendo os pontos altos aqui até o pontinho do canto, de modo que eu conte 11 pontos. Eu vou fazer esse trabalho por 5 carreiras, tá? Então, eu já fiz a primeira, né, que foi aquela mais difícil aqui. Fiz a primeira, fiz a segunda, estou começando a terceira. Então, vou fazer 3, volto com a quarta, volto com a quinta. Quando chegar aqui no final, eu retorno com vocês pra gente ver como é que ficou, tá? Então, olha só, pessoal. Cheguei aqui à minha 5ª carreira de pontos altos, né, das 5. E aqui eu vou finalizar essa parte do nosso sapatinho com esse tom de azul, tá? Já estamos quase chegando ao final. Eu vou aqui cortar o fio. Vou cortar o fio, passo aqui uma última laçadinha. E aí, vou fazer o arremate, né? Puxar o fio aqui por detrás, esconder o fio. E vamos seguir para a nossa próxima etapa e nossa última etapa do nosso sapatinho, tá bem? Já estamos, olha, quase no fim do trabalho. Olha. Falta agora essa partezinha aqui com esse fiozinho amarelo, né? Eu já retorno com vocês. Chegamos aqui à nossa última parte, né, do nosso sapatinho. Então, olha só. Eu tenho aqui uma laçada com um novo fio, né? Eu vou fazer em tom de amarelo. E vou agarrar esta laçadinha aqui, olha. Eu comecei as carreiras anteriores a partir desse pontinho aqui, né? Então, a partir desse pontinho, ficou um pontinho aqui no meio, olha. Antes desse 7 aqui deste lado. Então, neste pontinho aqui, olha, gente, bem juntinho mesmo aqui, tá? Da outra carreira, um pontinho antes dos 7, eu vou começar a fazer aqui o meu trabalho. Vou começar assim. E outra coisa, tem que ter atenção, olha, se você tá aqui com a frente do sapatinho pra cá, você vai começar deste lado aqui. Por quê? Porque aqui eu vou fazer 2 carreiras de pontos desse novo fio, desse fio amarelo, que são minhas últimas carreiras. E eu quero finalizar a última carreira do lado direito, do lado certo do trabalho, ou seja, pelo lado de fora. Então, esta carreirinha, como será a penúltima, né? Eu vou fazer aqui por dentro, tá? Vou fazer por este lado. Para a última, eu seguir por fora, ok? Então, vamos fazer assim.
Vou puxar aqui a minha laçadinha que eu fiz. Vou subir uma correntinha para fechar. E vou no mesmo pontinho, vou fazer um ponto baixo, só para reforçar este lado aqui que vai ser em pontos baixos. Então, para ficar mesmo marcadinho, que é um ponto baixo, eu não vou fazer só a correntinha, vou fazer um pontinho baixo aqui, tá? Pronto. A seguir agora, eu vou escondendo aqui. Ai, gente, não pegou, olha, eu fiz um pontinho baixo aqui, ó. Então, a seguir, nesses 7 próximos subindo aqui, eu vou fazer também os 7 pontos baixos. Vamos subir aqui. Aproveito, já vou escondendo aqui esse fio que sobrou, né? Então, o segundo, o terceiro, que na verdade já é o quarto. Porque eu fiz um pontinho antes dos 7, né? Olha, vou seguir aqui. Escondendo o fio. Quando chegar ali na pontinha, olha, este é o 7º. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais o pontinho aqui do canto, né? Então, foram 8 aqui deste lado. O próximo pontinho é aquele que eu vou fazer a curvinha, ou seja, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro do mesmo espacinho, tá? E agora eu vou seguir fazendo pontos baixos por toda esta volta, que eu já mostro para vocês. Olha, vou seguir fazendo os pontos baixos aqui ao redor do sapatinho todo. Aqui no cantinho, vou fazer os 2 pontos no mesmo ponto do cantinho, tá? Vou descer mais 7 pontos e no último aqui eu retorno com vocês, tá? Então, gente, olha só, cheguei aqui ao final, fiz aqui a curvinha, fiz os 7 pontos e ao final aqui, olha, fiz mais um pontinho aqui, tá? Para ficar bem juntinho aqui a essa parte aqui do final. Então, eu vou virar o trabalho e aqui vou fazer uma correntinha e mais um ponto abaixo em cima deste primeiro pontinho aqui de base. Um pontinho baixo. Então, eu fiz um ponto baixo, vou fazer mais um ponto baixo. Então, aqui nesse iniciozinho, eu vou fazer 2 pontos baixos, tá? Antes de fazer as aberturas para passar o cordãozinho. Então, olha, 2 pontos baixos. Faço 2 correntinhas, 1, 2, salto um ponto e faço no ponto a seguir, um ponto baixo. Faço 2 correntinhas, 1, 2, salto um ponto, faço no ponto a seguir. Duas correntinhas, 1, 2, salto um ponto, faço no ponto a seguir. E assim, gente, você tanto pode fazer 3 aberturas para pôr o cordãozinho, como pode fazer 4, tá? Eu vou fazer 4, porque eu acho mais bonitinho depois quando ele fica amarrado aqui, eu gosto de fazer 4. Então, é assim, eu fiz 1, 2, 3, vou fazer mais uma, a última, porque aí ela já vai ficar pegando aqui nesse ponto da curvinha aqui de cima. Se eu quisesse fazer apenas 3, então, a partir daqui, eu já seguia com pontos baixos diretos, sem dar nenhum espacinho, e seguia o trabalho, tá? Mas como eu vou fazer 4, eu quero fazer 4 aberturas, olha, 1, 2, 3, quero fazer a quarta. Então, eu já fiz aqui as 2 correntinhas, eu vou saltar um ponto e eu já vou pegar, olha, no pontinho ele já vai fazer esse pontinho aqui voltando já, tá? Mas não tem problema não. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer mais um pontinho em cima, dentro, no caso, dentro do mesmo espaço, né, para fazer a curvinha.
E agora, vou seguir fazendo pontos baixos até o iniciozinho lá do outro lado da outra pontinha, tá? Quando chegar lá, eu retorno com vocês para mostrar como é que vamos fazer isso. Olha, pessoal, então chegamos aqui ao final, né? Na nossa última. Então, assim, como eu vou fazer 4 arquinhos aqui, para dar o espaço para puxar o cordãozinho do sapato, o que é que eu vou fazer? Eu vou ver se eu vou começar a puxar neste ponto aqui a seguir ou no próximo. Como é que eu vou fazer? Como eu sei que eu tenho que fazer 4, e como daqui deste lado eu fiz 2 pontos baixos iniciais para poder começar o primeiro arquinho, então eu vou contar aqui de trás para frente, olha. Eu tenho aqui 1 ponto, 2 pontos. Então, nesses 2 pontos eu vou fazer 2 pontos baixos. Vou saltar o primeiro espaço, vou fechar neste. Vou saltar o segundo espaço, vou fechar neste. Vou saltar o terceiro espaço, vou fechar neste ponto. E vou saltar o quarto espaço e então vou fechar nesse aqui. Então, significa que aqui eu ainda vou pôr um ponto baixo, né? Nesse cantinho aqui, olha. Então, nesse cantinho aqui, como eu fiz do outro lado, foi onde eu fiz a curvinha. Então, no mesmo ponto, eu vou fazer outro ponto baixo, para poder fazer a curvinha, né? E agora sim, eu vou começar a fazer os arquinhos, tá? Fiz os 2 pontos para fazer a curvinha, 2 correntinhas, salto um ponto, no próximo faço um ponto baixo. 2 correntinhas, 1, 2, salto um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo. 2 correntinhas, 1, 2, salto um ponto, no próximo ponto, um ponto baixo. Então, até aqui eu já fiz 3 arquinhos. Vamos fazer o último, 2 correntinhas, salto um ponto e faço um ponto baixo. E aí, eu estou exatamente a 1 ponto de acabar o trabalho. Então, olha, venho no último aqui, no último ponto baixo da carreira de baixo, que foi o primeiro, né, de todos o que nós iniciamos. Insiro aqui a agulha, tá um pouquinho apertado, mas porque foi o primeiro, mas consigo, olha. Fecho, encerro com um ponto baixo. E aqui eu encerrei, né, a parte do sapatinho, a última carreirinha propriamente dita. Então, assim, aqui eu vou cortar o meu fio, cortar um pouquinho maior para fazer o acabamento com a agulha de tapeceiro. Vou fazer aqui uma última laçadinha, para ficar mesmo o nozinho final aqui, não soltar, né? E aí, eu vou fazer o acabamento fechando aqui por dentro, olha, com a agulha de tapeceiro. Então, gente, olha só, eu tenho 4 arquinhos de um lado e tenho 4 arquinhos do outro, tá? Essa partezinha aqui, olha, vai ficar pra dentro e essa parte amarelinha aqui, olha, vai ficar assim por cima, tá? Vai ficar assim por cima, olha, nosso sapatinho. Então, o que que falta agora, gente? Olha só faltam aqui 2 detalhes. Um detalhe é fazer esta cordinha, né? Esse cordão, o atacador aqui, eu até esqueci, cadarço, gente. Até esqueci como é que se chama aqui no Brasil. Passei 5 anos, quase 6 anos lá em Portugal falando atacador. Às vezes esqueço como são as palavras aqui. Lembrei agora, cadarço. Então, assim, claro que você pode utilizar a tonalidade que você quiser para fazer o cadarço, né? Mas então, assim, normalmente o padrão é você combinar com a primeira cor, o primeiro tom de fio que você começou, tá? Então, se você começou aqui com branquinho, você vai fazer o fio branquinho. Mas assim, fica lógico que fica ao critério de cada um. Eu também faria desta cor aqui, olha, esse azul escuro, que é essa única fileirazinha aqui, também ia ficar muito bonito. Então, assim, para fazer este fio, eu utilizei o fio duplo. Então, eu peguei aqui este meu fio, tiro uma pontinha de dentro e uma pontinha de fora, uso o fio duplo e fiz 110 correntinhas, gente. Só que o que aconteceu? Eu achei que ficou um pouco pequeno, tá? Ficou apertado.
Então, eu recomendo que você faça 120 correntinhas. Com certeza vai ficar um tamanho aí, assim, melhor para fazer o lacinho, tá? Porque do jeito que eu fiz, olha, ficou... Não é que não dê, não. Dá, tá? Dá para fazer o lacinho. Só que se o bebê tiver o pezinho, assim, mais gordinho e tal, vai ficar mais apertadinho, né? Para dar o laço. Então, assim, eu recomendo que você faça 130 correntinhas em fio duplo, para ele ficar assim, olha, mais grossinho, tá? Se você também preferir fazer com um fio só, fica ao seu critério. Mas eu recomendo o fio duplo. Então, 120 correntinhas para fazer aqui. E por último, este detalhezinho aqui, que é como se fosse a logomarca, né, do tênis. Então, para fazer este detalhezinho aqui da lateral, é muito simples. Nós vamos fazer um anel mágico para começar, porque o anel mágico vai ser melhor, porque ele vai ficar bem apertadinho, né? Que é a ideia da gente fazer aqui, é que ele fique bem apertadinho assim o centro, olha. Que fique mesmo muito fechado. Então, eu vou fazer o anel mágico. Vou subir aqui 2 correntinhas e vou fazer 12 pontos altos dentro do anel mágico, tá? Então, 1, 2, você pode contar as 2 correntinhas iniciais como um ponto alto. E também você pode não contar, você pode esconder, né? É o que eu vou fazer aqui, tá? Eu não vou contar, porque eu só subi 2 correntinhas, justamente porque eu não vou considerá-la como ponto baixo. Eu vou fazer realmente 12 pontos altos aqui. E vou fechar este círculo. Então, olha, quando chegar aqui ao final, eu volto com vocês. Então, olha, eu tenho aqui 12 pontos altos, vou puxar o anel mágico, de modo que ele fique bem apertadinho, tá? Que esse furinho aqui do meio, assim, fique o mínimo possível. E vou encerrar com ponto baixíssimo, olha, sobre o primeiro ponto alto aqui, tá? Aliás, dentro do primeiro ponto alto, né? Eu vou pular essas correntinhas que eu fiz no início. E vou fechar aqui em cima ou dentro do primeiro ponto alto que eu fiz, tá? Olha, então eu encerrei aqui, olha, em cima do primeiro ponto alto. Vou cortar o fio, só que eu vou cortar o fio, gente, assim, um pouco maior, tá? Mais ou menos um palmo de fio, uns 20 centímetros mais ou menos. Por quê? Porque eu vou utilizar este fio para fazer a aplicação aqui na lateral do meu sapatinho, tá? Eu vou só, olha, esta primeira parte aqui do fio, que é do anel mágico, eu vou esconder por mais alguns pontinhos aqui de baixo e vou cortá-lo. E esse aqui, eu vou encerrar aqui, olha, fazer uma laçadinha, tá? Pra fechar aqui, olha, a logozinha, né, do sapatinho. Vou puxar o fio aqui para detrás, por uma alcinha aqui. Puxo o fio aqui para detrás, olha. E aí, gente, eu vou aplicar aqui, olha, tem que ter atenção, né? Que, por exemplo, esse aqui eu fiz desse lado, então fica sempre para o lado de fora do pezinho. Então, este pezinho aqui é o pé direito. Então, neste aqui, para fazer o parzinho, vou aplicar aqui, olha, deste lado esquerdo, aliás, do lado direito, que é para o pé esquerdo, né? Porque fica sempre do lado de fora. Então, se este aqui eu apliquei deste lado, para ser o pé direito, deste lado eu vou aplicar deste lado aqui, para ser o pé esquerdo, tá? Então, pessoal, eu vou pegar aqui, olha, a minha agulha de tapeceiro. Vou colocar aqui na ponta do fio. Olha, ter cuidado para pôr o lado da frente, né, para fora.
Vou marcar aqui o local direitinho aqui, olha como eu fiz aqui desse lado, mais ou menos aqui no centro, né? Aqui no meinho aqui, olha. Mesma coisa aqui. E vou começar a aplicar aqui por dentro da trama. Olha. Por dentro da trama e vou aplicando, vou fazendo assim uma costurinha de trás para frente. Né? Olha, eu vou inserindo aqui entre um ponto e outro. Vou inserindo aqui entre um ponto e outro, olha, saltando um pontinho de cada vez, um ponto alto de cada vez, para frente, para trás, para frente, para trás, tá? De modo que eu circule toda esta bordinha aqui. E no final, quando chegar assim, quando eu der a volta nele todo, faço um arrematezinho aqui por dentro, dou um nozinho, né? Vai do arremate de cada um, tá? Então, gente, no final eu vou mostrar aqui umas fotozinhas, né? Como é que ficaram, tá bem? Pra não me demorar mais no vídeo. É isso aí. Obrigada por assistir. Curta, compartilhe, faça um comentário. É isso aí, gente. Então, olha, por favor, se puder me ajudar aí no canal, dê um like, faça comentários, diga o que você achou, se tem alguma dificuldade, algum detalhezinho que você não entendeu, faça uma pergunta na medida do possível, eu vou respondendo, tá? Então, muito obrigada e até uma próxima.